Olá, internautas, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online. Hoje nós vamos falar sobre saúde, especificamente vamos falar sobre a realidade hoje do câncer infantil no Brasil. É claro que, infelizmente, muitos casos surgem no país todos os anos, mas felizmente o índice de cura vem crescendo. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a doutora Sandra Regina Logeto. Ela é presidente do Departamento de Oncologia e Hematologia da Sociedade de Pediatria aqui de São Paulo e ela também é coordenadora do Comitê de Hematologia Pediátrica da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Doutora Sandra, muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde para a senhora. Obrigada, Luciana. Eu é que agradeço a você e aos internautas pela chance de estar trazendo e nós podermos conversar sobre o câncer em pediatria, que é um tema para nós muito importante na atualidade. Doutora, falar em câncer sempre é uma situação difícil, é uma doença que ainda vitima muitas pessoas, né? Mas se falar sobre câncer infantil, talvez seja um pouco até mais complicado. As pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de lidar com essa questão. Ainda é um tabu falar sobre câncer infantil, doutora? Sim, ainda é um tabu. Tanto que assim, oportunidades como essa que nós estamos tendo aqui, de divulgar na mídia, precisam aumentar. Então, mais um agradecimento que eu faço. Porque hoje mudou muito o cenário da oncologia pediátrica no Brasil e no mundo. Hoje nós conseguimos, desde que o diagnóstico seja feito precocemente, tratar e curar a maioria das crianças. Então já se tem estatísticas que, contando de todos os tipos de câncer, desde aqueles mais graves até aqueles que têm melhor resposta ao tratamento, a cura gira em torno de 80%. 80%? Então não é aquela mentalidade que se tinha que câncer é igual à morte. Isso não deve existir mais. Então, tanto a comunidade médica como a população, pais e mães, tem que pensar que o câncer não é só uma doença de adultos e idosos, também é uma doença das crianças. Não ter medo de pensar que ela existe, porque se essa criança for diagnosticada rapidamente, a chance dela, aí sim, pode chegar nesses 80%, a chance de cura. Esse índice de cura na idade das crianças, ele é muito maior do que na idade adulta? É maior na idade adulta. O câncer da criança, ele difere em algumas situações. Por exemplo, a resposta ao tratamento quimioterápico ou radioterápico é melhor. O câncer na criança, quando nós falamos em pediatria, a faixa etária vai de 0 a 19 anos. Uhum. Então, esse câncer, ele acomete geralmente células que estão ainda em desenvolvimento constante. Então, a resposta acaba sendo melhor. Hoje nós conhecemos, graças ao desenvolvimento da medicina, o que nós chamamos de biologia do tumor, ou seja, qual é a característica de cada célula. Dependendo daquela característica, eu posso determinar um tipo de tratamento voltado especificamente para aquele tumor. Então isso realmente facilita o resultado final nas crianças. Agora, os tipos de cânceres mais comuns em crianças são semelhantes aos do adulto ou não? Não. Nas crianças de 0 a 14 anos, o principal tipo de câncer é a leucemia linfóide aguda. A leucemia é o que nós chamamos de câncer do sangue, tá? Que hoje também o tratamento está bem avançado. O segundo tipo de câncer mais comum no mundo é o tumor de sistema nervoso central, que é o tumor que dá nas células da cabeça. E depois os linfomas. Os linfomas são os cânceres dos gânglios ou das ínguas. No Brasil, o dado do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que de 2 em 2 anos eles publicam dados de estatística do câncer no Brasil, inclui os dados da pediatria, mostra também que os principais são a leucemia, o tumor de nervo central e o linfoma, só que inverte um pouco, o mais comum linfoma do que o tumor de sistema nervoso central. Entre as crianças? Em pediatria, de 0 a 14 anos. Nos adolescentes de 15 aos 19 anos também esses cânceres existem, mas o mais comum é o linfoma, que a gente chama de linfoma de Hodgkin, seguido pelos tumores de células germinativas, que são os tumores que pegam ovários e testículos. Agora, doutora, se ainda é um tabu falarmos um
pouco ainda sobre câncer infantil. Na prática, né, como a senhora comentou, os casos de cura, felizmente, têm avançado bastante. Ou seja, é uma realidade que a maioria das pessoas ainda não conhece, talvez por medo. O que na avaliação da senhora estaria por trás ainda desse cenário atual que nós temos? Eu acho que precisa divulgar. É um pouco de falta de conhecimento. A partir do momento que houver a oportunidade de estar sempre falando sobre o assunto, que a população entender qual o sinal e o sintoma mais comum, quais são as doenças possíveis, a divulgação também, a inclusão da matéria oncologia pediátrica nas universidades, nas faculdades de medicina, tudo isso ajuda. Por quê? Porque, na verdade, quem vai fazer o diagnóstico, quem vai suspeitar do diagnóstico é o pediatra. Eu costumo brincar e falar que ninguém, em sã consciência, resolve um dia acordar e marcar consulta com um oncologista. É verdade. Então, assim, o pediatra não existe aquele relacionamento de confiança entre a família e o pediatra da criança, e é ele que tem que saber da possibilidade, conhecer os sinais e os sintomas, porque é ele que vai encaminhar para o especialista na suspeita. Agora, doutora, tem-se a impressão de que os diagnósticos também estão crescendo. Na verdade, assim, a doença está avançando ou, na verdade, os diagnósticos que ficaram um pouco mais precisos? A impressão que eu tenho é que o diagnóstico tem ficado mais preciso. Porque se nós formos comparar, por exemplo, com taxas de mortalidade, por exemplo, até 1979, mais ou menos, muitos atestados de óbito vinham como causas mal definidas, por exemplo. De lá para cá, tem se melhorado muito a informação. Então, você percebe que tem se tido mais óbitos, mais registro de óbitos por câncer, não que estão morrendo mais de câncer. No geral? No geral. Então, por quê? Porque está sendo diagnosticado. Hoje, nós temos tanto exames laboratoriais, exames de imagem, uma série de ferramentas que eu consigo detectar a doença. Então, isso facilita. E as pessoas pensando que, por exemplo, aquela dor na perna que a criança tem e que não se acha causa e que não melhora com nada, pode ser ou uma leucemia ou um tumor ósseo. Ele fazendo essa ligação, ele vai pedir os exames, ou vai encaminhar para o especialista pedir os exames para identificar a doença. Então, eu acho que o diagnóstico melhorou bastante. E essa incidência vem crescendo muito no Brasil? E também com os dados do INCA, eles estimam, por exemplo, que para 2012 e 2013, porque assim, o câncer em pediatria também ele é raro, tá? É muito mais comum o câncer em adulto. Então, estima-se que mais ou menos 3% do total de câncer diagnosticado que seja em crianças. Tá? Então, para 2012 e 2013, o INCA estima que tenhamos mais ou menos, no total assim, dos adultos, uns 384 mil casos novos. E desses, mais ou menos 11.500 serão em crianças. Desde que o INCA começou a fazer esse levantamento, a incidência tem variado de 9.000, 10.000 casos novos por ano, e agora, para 2012 e 2013, é que veio essa estatística de 11.500 casos novos. Então, assim, tem aumentando, felizmente não é um crescente muito grande, mas o diagnóstico está melhorando, e também existem alguns fatores de risco que a pessoa em contato tem uma chance maior de desenvolver o câncer. Então, por exemplo, exposição à irradiação. Então, nós sabemos, por exemplo, um acidente do Césio que houve em Goiânia, Chernobyl, Segunda Guerra Mundial com bomba atômica, a incidência de leucemia, por exemplo, aumentou muito naquela a população que foi exposta. Então, tendo essa exposição, pode favorecer o aumento também. Já já a gente volta a conversar com a nossa convidada a respeito do tema de hoje, que é justamente câncer infantil. Se você quiser maiores informações sobre tudo isso que está sendo conversado hoje, você pode consultar alguns dos sites que nós vamos mostrar para vocês. O www.inca.gov.br e também o www.sobop.org.br, este último da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Daqui a pouco a gente volta aqui na Jovem Pan Online. Até já.